primário, e ele perdura até o ego começar a catexizar as ideias dos objetos com a libido. Dois processos diferentes parecem ser considerados nestas duas descrições. No primeiro, imagina-se as catexias objetais originais como saindo diretamente do id e só chegando ao ego indiretamente. No segundo, a totalidade da libido é imaginada como indo do id para o ego e só chegando aos objetos indiretamente. Os dois processos não parecem incompatíveis e é possível que ambos possam ocorrer. Sobre esta questão, contudo, Freud silencia. Uma neurose demoníaca do século XVII, 1923-1922, nota do editor inglês E.N. Teufels Neurose e M. Sibsent em Jahrhundert, A. Edições Alemãs, 1923 Imago, 9, 34 1924 G. S. 10, 404-45 1924 Leipzig, Viena e Zurique, Internationaler Psychoanalytischer Verlag. 43 páginas 1928 edição limitada do Bibliophiles, com 7 gravuras. Mesmos editores, 81 páginas 1940 GW, 13, 317-53. B. Tradução inglesa, A Neurosis of Demoniacal Possession in the 17th Century 1925 CP, 4, 436-72. Trad. D. Glover. A presente tradução inglesa, sob novo título, é versão consideravelmente modificada da publicada em 1925. A edição dos Bibliófilos foi produzida para o Congresso dos Bibliófilos Alemães de 1928, em Viena. Continha reproduções em preto e branco de 3 das pinturas, representando a primeira, a segunda e a quinta aparição do demônio, e de 4 fólios do manuscrito. Este trabalho foi escrito nos últimos meses de 1922, Jones, 1957, 105. O próprio Freud explica suficientemente sua origem no começo da seção e, 1. O interesse dele pela feitiçaria, possessões e fenômenos afins já vinha de longa data. Parece possível que tenha sido estimulado por seus estudos na Salpêtrière em 1885-6. O próprio Charcot concederá muita atenção aos aspectos históricos da neurose, fato mencionado em mais de um ponto do relatório de Freud sobre sua visita a Paris, 1956-1886. Há uma descrição de um caso de possessão no século XVI no início da Conferência 16 da primeira série de conferências de Charcot traduzidas por Freud, 1886 e um debate sobre a natureza histérica das demoniomanias medievais na sétima das Leções do Mardi, na segunda série de traduções de Freud, 1892-94. Além disso, em seu necrológio de Charcot, 1893 concedeu ele ênfase especial a esse aspecto da obra de seu mestre. Duas cartas a Flies, de 17 a 24 de janeiro de 1897, Freud, 1090-50, cartas 56 e 57, que tratam de feiticeiras e de sua relação com o demônio, demonstram que esse interesse não diminuíra de fato. Na primeira delas fala como se o assunto fosse debatido com frequência entre ele e Flies. Já há uma sugestão de que o demônio possa ser uma figura paterna, e Freud insiste particularmente no papel desempenhado pelo material anal nas crenças medievais sobre feiticeiras. Ambos os temas reaparecem numa breve alusão ao assunto no artigo sobre Character Anal Erotis, 1908b, Standard Ed. 9, 174. Informa-nos Jones, 1957. 378, que em 27 de janeiro de 1909 Hugo Heller, livreiro e editor vienense, leu para a Sociedade Psicanalítica de Viena, da qual era membro, um trabalho sobre a história do demônio. As minutas da sociedade, infelizmente, não foram postas à nossa disposição, mas, segundo Jones, Freud falou demoradamente sobre a composição psicológica da crença no demônio, evidentemente, em grande parte, segundo as mesmas linhas da seção terceira do presente artigo. Também nessa seção,
Freud passa da discussão de um caso individual e do limitado problema demonológico para a consideração de algumas das questões mais amplas envolvidas na adoção, por parte de indivíduos do sexo masculino, de uma atitude feminina para com o pai. E aqui ele levanta a história do Dr. Schreber como paralelo, ainda que em parte alguma classifique o presente caso como sendo de paranoia. Um suntuoso volume apareceu recentemente, sob o título de Esquizofrenia 1677, Londres, 1956, Dawson, da autoria da doutora Ida McAlpine e do Dr. R. A. Hunter. Inclui um fac-símile do manuscrito da Relíquia de Mariazel e reproduções coloridas das 9 pinturas a ele ligadas. Um exame dessas pinturas tornou possível efetuar uma ou duas adições e correções à descrição, feita por Freud, do manuscrito, que sem dúvida se baseava inteiramente na transcrição e relatório do Dr. Paertur, ver 1. Deve-se acrescentar que os extensos comentários da doutora McAlpine e do Dr. Hunter dirigem-se em grande parte à crítica das conceituações de Freud sobre o caso. Infelizmente, foi impossível adotar sua tradução das muitas passagens do manuscrito citadas por Freud, visto que em 2 ou 3 pontos importantes a sua versão do original discorda da de Freud. Mais recentemente, o Dr. G. Vandendriesse descobriu uma quantidade de material histórico, desconhecido para Freud, referente a Christoph Eismann, incluindo novas transcrições de partes do Trofaium, as quais o capacitaram a efetuar correções no texto do manuscrito de Viena e a reconstruir suas partes danificadas. Seus achados estão incorporados, com detalhes, em um exame crítico do artigo de Freud, De Parapraxis in the Eismann Case of Sigmund Freud, Louvain e Paris, 1965. Não se tentou, na presente tradução inglesa, imitar o estilo do alemão do século XVII do manuscrito. Uma neurose demoníaca do século XVII. Introdução às neuroses da infância ensinaram-nos que nelas pode ser percebida facilmente a olho numa série de coisas que, em idade posterior, só se pode descobrir após investigação exaustiva. Podemos esperar que isso mesmo seja verdade quanto às doenças neuróticas em séculos anteriores, desde que estejamos preparados para reconhecê-las sob outros nomes que não os de nossas neuroses atuais. Não precisamos ficar surpresos em descobrir que, ao passo que as neuroses de nossos pouco psicológicos dias de hoje assumem um aspecto hipocondríaco e aparecem disfarçadas como enfermidades orgânicas, as neuroses daqueles antigos tempos surgem em trajes demoníacos. Diversos autores, e dentre eles Charcot é o principal, identificaram, como sabemos, manifestações de histeria nos retratos de possessão e êxtase que nos foram preservados nas produções artísticas. Se se tivesse concedido maior atenção às histórias de tais casos na época, não teria sido difícil retraçar neles o tema geral de uma neurose. A teoria demonológica daquelas épocas sombrias levou a melhor, ao final, sobre todas as visões somáticas do período da ciência exata. Os estados de possessão correspondem às nossas neuroses, para cuja explicação mais uma vez recorremos aos poderes psíquicos. A nossos olhos, os demônios são desejos maus e repreensíveis, derivados de impulsos instintuais que foram repudiados e reprimidos. Nós simplesmente eliminamos a projeção dessas entidades mentais para o mundo externo, projeção esta que a Idade Média fazia. Em vez disso, encaramo-las como tendo surgido na vida interna do paciente, onde tem sua morada. E, a história de Christoph Eismann, o pintor, estou em débito para com o interesse amistoso do ofrate asterisco Dr. Paertur, diretor da antiga Fideicomiss Bibliothek Imperial de Viena, pela oportunidade de estudar uma neurose demoníaca do século XVII deste tipo. Paertur descobriu nessa biblioteca um manuscrito originário do Santuário de Mariazel e no qual havia uma descrição pormenorizada da redenção miraculosa de um pacto com o demônio, mediante a graça da Santa Virgem Maria. Seu interesse foi despertado pela semelhança dessa história com a lenda de Fausto, e levou-o a empreender a exaustiva publicação e coordenação do material, descobrindo, contudo, que a pessoa cuja redenção era descrita estivera sujeita a crises convulsivas e visões. Procurou-me em busca de uma opinião médica sobre o caso. Chegamos a um acordo em publicar nossas investigações de modo independente e separado. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer-lhe por sua sugestão original e pelas muitas maneiras por que me auxiliou no estudo do manuscrito.
Esse caso clínico de demonologia conduz a achados realmente valiosos, que podem ser trazidos à luz sem muita interpretação, aproximadamente como às vezes se dá com um veio de metal puro, o qual, em outros lugares, tem de ser laboriosamente extraído do minério. O manuscrito, do qual uma cópia exata está à minha frente, divide-se em duas seções inteiramente distintas. Uma delas é um relatório, escrito em latim, da autoria de um escriba ou compilador monástico, a outra é um fragmento do diário do paciente, escrito em alemão. A primeira seção contém um prefácio e uma descrição da cura miraculosa real. A segunda dificilmente fora de significação para os reverendos padres, mas tanto maior é seu valor para nós. Ela serve, em grande parte, para confirmar nosso julgamento do caso, que de outra maneira teria sido hesitante, e temos boas razões para sermos gratos ao clero pela preservação do documento, embora ele nada acrescentasse em apoio do teor de suas opiniões, antes, pode mesmo havê-lo enfraquecido. Antes, porém, de ir adiante na composição desta pequena brochura manuscrita, que traz o título de Troféu Mariano Celense, devo relatar uma parte de seu conteúdo, que extraio do prefácio. Em 5 de setembro de 1677, o pintor Christoph Eismann, bávaro, foi trazido a Mariazell, com uma carta de apresentação do pároco da aldeia de Potembrun, na Áustria Inferior, não muito longe dali. A carta declara que o homem estivera morando em Potembrun durante alguns meses, exercendo sua ocupação de pintor. Em 29 de agosto, enquanto se encontrava na igreja da aldeia, fora tomado por convulsões assustadoras. Como as convulsões tornaram a apresentar-se durante os dias seguintes, foi examinado pelo Praefectus Domini Potembrunensis, com vistas a descobrir o que o oprimia e se ele não havia assumido intercâmbio ilícito com o espírito mau. A seguir, o homem havia admitido que, 9 anos antes, encontrando-se em estado de desalento quanto à sua arte e duvidoso sobre a possibilidade de se sustentar, entregara-se ao demônio, que o havia tentado 9 vezes. E dera-lhe seu compromisso por escrito de pertencer-lhe em corpo e alma após um período de 9 anos. Esse período expiraria no 24º dia do mês corrente. A carta prosseguia dizendo que o infeliz se havia arrependido e estava convencido de que só a graça da Mãe de Deus em Mariazell poderia salvá-lo, obrigando o maligno a liberá-lo do compromisso, escrito com sangue. Por essa razão, o padre da aldeia aventurara-se a recomendar miserum hominem homine auxilio destitutum à benevolência dos padres de Mariazell. Aqui termina a narrativa de Leopoldus Braun, o padre da aldeia de Potembrun, datado de 1º de setembro de 1677. Podemos agora prosseguir com a análise do manuscrito. Ele consiste em 3 partes. 1. Uma página de rosto colorida, representando a cena da assinatura do pacto e a cena da redenção, na capela de Mariazell. Na folha seguinte encontram-se 8 quadros, também coloridos, representando as aparições subsequentes do demônio, com uma breve legenda em alemão referida a cada um deles. Esses quadros não são os originais, trata-se de cópias fiéis, asseguram-nos solenemente, das pinturas originais de Christoph Eismann. 2. O Troféu Mariano Celense Real, em latim, trabalho de um compilador clerical que se assina PAE ao pé da página, e apensa a estas iniciais 4 linhas de versos contendo sua biografia. O troféu termina com um depoimento do abade Kilian de São Lamberto, datado de 9, assim está no manuscrito. Erroneamente indicado por Freud como 12 de setembro, conforme aponta Vandendriesse, 1965, de setembro de 1729, em caligrafia diferente da do compilador. Ele testifica a correspondência exata do manuscrito e dos quadros com os originais preservados nos arquivos. Não há menção do ano em que o Troféum foi compilado. Ficamos livres para presumir que a compilação se fez no mesmo ano em que o abade Kilian apresentou seu depoimento, isto é, em 1729, ou, de vez que a última data mencionada no texto é 1714, podemos localizar o trabalho do compilador entre os anos de 1714 e 1729. O milagre que deveria ser preservado do ouvido por meio desse manuscrito, ocorrerá em 1677, o que equivale a dizer, de 37 a 52 anos mais cedo. 3. O Diário do Pintor,
escrito em alemão e abrangendo o período de sua redenção na capela até 13 de janeiro do ano seguinte, 1678. Está inserido no texto do Troféum, junto ao final. O cerne do Troféum Real consiste em dois documentos: a carta de apresentação, acima mencionada, do pároco da aldeia, Leopold Braun, de Potembrum, datado de 1º de setembro de 1677, e o relatório do abade Franciscus de Mariazel e São Lamberto, descrevendo a cura miraculosa, datado de 12 de setembro de 1677, isto é, de apenas alguns dias mais tarde. A atividade do editor ou compilador, FAE, forneceu um prefácio que, por assim dizer, funde o conteúdo desses dois documentos, acrescentou também algumas passagens de vinculação de pequena importância, e, ao final, um relato das vicissitudes subsequentes do pintor, baseado em indagações feitas no ano de 1714. A história anterior do pintor é assim contada 3 vezes no Troféum: 1. Na carta de apresentação do pároco da aldeia de Potembrum, 2. No relatório formal de autoria do abade Franciscus, e 3. No prefácio do editor. Uma comparação dessas 3 fontes revela certas discrepâncias que não nos será sem importância acompanhar. Posso prosseguir agora com a história do pintor. Após ter passado por um prolongado período de penitência e oração em Mariazel, o demônio apareceu-lhe na sagrada capela à meia-noite de 8 de setembro, dia da Natividade da Virgem, sob a forma de um dragão alado, e devolveu-lhe o compromisso, que estava escrito com sangue. Aprenderemos mais tarde, para nossa surpresa, que 2 compromissos com o demônio aparecem na história de Christoph Eismann, um anterior, escrito em tinta preta, e um posterior, redigido com sangue. O mencionado na descrição da cena de exorcismo, como se pode ver no quadro da página de rosto, é o escrito com sangue, isto é, o posterior. A essa altura, uma dúvida quanto à credibilidade dos relatores clericais bem pode despertar em nossas mentes e avisar-nos para não desperdiçar nosso trabalho com um produto da superstição monástica. É-nos dito que diversos clérigos, mencionados pelo nome, assistiram ao exorcismo e estavam presentes na capela quando o diabo apareceu. Se tivesse sido afirmado que também eles viram o demônio aparecer sob a forma de dragão e oferecer ao pintor o documento redigido em vermelho, sedum sibi porrigentem conspexisset, depararíamos com diversas possibilidades desagradáveis. Dentre elas a de uma alucinação coletiva seria a mais branda. Mas o testemunho do abade Franciscus dissipa essa dúvida. Longe de asseverar que os clérigos assistentes também viram o diabo, declara apenas, em palavras francas e sóbrias, que o pintor subitamente se desvencilhou dos padres que o seguravam, correu para o canto da capela onde vira a aparição, e depois retornou com o documento na mão. O milagre era grande, e a vitória da Santa Mãe sobre Satã, indiscutível. Infelizmente, porém, a cura não foi duradoura. Mais uma vez conta em favor do clero não terem eles ocultado isso. Após curto tempo, o pintor deixou Mariazel com a melhor saúde e foi para Viena, onde residiu com uma irmã casada. Em 11 de outubro, começaram novas crises, algumas delas muito graves, as quais foram relatadas no diário até 13 de janeiro de 1678. Consistiam em visões e absências, nas quais via e experimentava todo tipo de coisas, em acessos convulsivos acompanhados das sensações mais penosas, em certa ocasião, com paralisia das pernas, e assim por diante. Desta vez, porém, não era o demônio que o atormentava, mas por figuras sagradas é que era afligido, por Cristo e pela própria Santa Virgem. É digno de nota que ele não sofresse menos por essas manifestações celestiais e pelos castigos que lhe infligiam, do que anteriormente sofrerá por seu intercâmbio com o demônio. Em seu diário, em verdade, incluiu essas novas experiências também como manifestações do diabo, e quando, em maio de 1678, retornou a Mariazel, queixou-se de maligni spiritus manifestationes, manifestações do espírito mau. Contou aos reverendos padres que sua razão para retornar era ter de solicitar ao demônio devolver-lhe outro compromisso anterior, que fora escrito à tinta. Ainda desta vez a Santa Virgem e os piedosos padres ajudaram-no a conseguir o atendimento de seu pedido. Quanto à maneira por que isso aconteceu, no entanto, o relatório silencia.
Ele simplesmente declara de modo sucinto: Quaiusta votum reditam. Quando este foi devolvido de acordo com sua prece, ele orou de novo e recebeu de volta o pacto. Passado isso, sentiu-se inteiramente livre e ingressou na Ordem dos Irmãos Hospitalários. Mais uma vez temos ocasião de reconhecer que, apesar do intuito óbvio de seus esforços, o compilador não foi tentado a apartar-se da veracidade exigida de um caso clínico, pois não esconde o resultado da indagação que em 1714 foi feita pelo superior do Mosteiro dos Irmãos Hospitalários em Viena, com referência à história posterior do pintor. O reverendo Pater Provincialis comunicou que o irmão Crisóstomo havia sido repetidamente tentado pelo espírito mau, que tentará seduzi-lo a fazer um novo pacto, embora isso só acontecesse quando ele bebera vinho um pouco em demasia. Mas, pela graça de Deus, sempre fora possível repelir essas tentativas. O irmão Crisóstomo morrera de febre ética, pacificamente e bem confortado, no ano de 1700, no mosteiro da Ordem, em Neustadt sobre a Moldávia. Segunda, o motivo para o pacto com o demônio. Se examinarmos esse compromisso com o demônio como se fosse o caso clínico de um neurótico, nosso interesse se voltará, em primeira instância, para a questão de sua motivação, que, naturalmente, está intimamente vinculada à sua causa excitante. Por que alguém assina um compromisso com o demônio? Fausto, é verdade, indagou desdenhosamente, Vós willst du mir Teufel geben? O que tens a dar, pobre diabo? Mas ele estava errado. Em troca de uma alma imortal, o demônio tem muitas coisas a oferecer, que são altamente prezadas pelos homens: riqueza, segurança quanto ao perigo, poder sobre a humanidade e as forças da natureza, até mesmo artes mágicas, e, acima de tudo mais, o gozo de mulheres belas. Esses serviços desempenhados ou empreendimentos efetuados pelo demônio são geralmente mencionados de modo específico no acordo que com ele é feito. Qual, então, foi o motivo que induziu Christoph Eisma a fazer seu pacto? De modo bastante curioso, não foi nenhum desses desejos muito naturais. Para deixar o assunto além de qualquer dúvida, há apenas que ler as breves observações apostas pelo pintor às suas ilustrações das aparições do demônio. Por exemplo, a legenda da terceira visão diz: na terceira ocasião dentro de 1 ano e meio, ele me apareceu sob essa forma abominável, em sua mão um livro que estava cheio de magia e artes negras, mas, da legenda aposta a uma aparição posterior, ficamos sabendo que o diabo censurou-o violentamente por haver queimado seu livro anteriormente mencionado, e ameaçou despedaçá-lo se não o devolvesse. Em sua quarta aparição, o demônio mostrou-lhe um grande saco amarelo de dinheiro e um grande ducado, e prometeu dar-lhe tantos deles quantos ele quisesse, em qualquer ocasião. Mas o pintor pode gabar-se de que nada aceitou dessa espécie. Noutra ocasião, o demônio pediu-lhe para voltar-se para o gozo e a diversão, mas o pintor observa que isso, em verdade, veio a ocorrer por seu desejo, mas eu não continuei por mais que 3 dias e logo após fui novamente liberado. Visto ter rejeitado as artes mágicas, o dinheiro e os prazeres quando lhe foram oferecidos pelo demônio, e tampouco os tornados condições do pacto, fica realmente imperativo saber o que o pintor de fato queria do diabo, quando assinou um compromisso com ele. Algum motivo ele deve ter tido para seus tratos com o demônio. Também sobre esse ponto o Trofaion nos proporciona informações fidedignas. Ele ficará abatido, era incapaz ou não tinha disposição de trabalhar adequadamente, e estava preocupado sobre como ganhar a vida. Isso equivale a dizer que sofria de depressão melancólica, com uma inibição em seu trabalho e temores, justificados, quanto ao seu futuro. Podemos ver que estamos tratando realmente com um caso clínico. Ficamos sabendo também a causa excitante da doença, que o próprio pintor, na legenda a um de seus retratos do diabo, chama realmente de melancolia, que eu procurasse diversão e banisse a melancolia. A primeira de nossas 3 fontes de informação, a carta de apresentação do pároco da aldeia, fala, é verdade, apenas no estado de depressão, dum artis suae progressum emolumentum que secuturum pusilaminis perpenderem, mas a segunda fonte, o relatório do abade Franciscus, conta-nos também a causa desse desalento ou depressão. Diz ele, acceptale qua pusillanimitatis morte parentis,
e no prefácio do compilador são usadas as mesmas palavras, embora em ordem inversa, ex morte parentis acceptali qua pusillanimitate. Seu pai, portanto, falecera, e, em consequência, ele havia caído em um estado de melancolia, após o que o demônio se aproximara dele e lhe perguntara por que estava tão abatido e triste, e prometera auxiliá-lo de todas as maneiras e dar-lhe apoio. Temos aqui, portanto, uma pessoa que assinou um compromisso com o diabo, a fim de ser libertado de um estado de depressão. Um motivo excelente, indubitavelmente, como concordará quem quer que possa ter um senso compreensivo dos tormentos de tal estado e que saiba bem quão poucos remédios podem fazer para aliviar essa enfermidade. Entretanto, ninguém que tenha acompanhado a história até aqui seria capaz de adivinhar qual foi realmente o fraseado desse compromisso, ou melhor, desses dois compromissos, com o demônio. Esses compromissos nos trazem duas grandes surpresas. Em primeiro lugar, não mencionam nenhuma promessa feita pelo demônio, em troca de cuja efetivação o pintor comprometa a sua felicidade eterna, mas apenas uma exigência efetuada pelo diabo, que o pintor deve satisfazer. Impressiona-nos como inteiramente lógico e absurdo que esse homem deva entregar sua alma, não por algo que deva conseguir do demônio, mas por algo que tem de fazer para este. A promessa feita pelo pintor, porém, parece ainda mais estranha. O primeiro desengrafa compromisso, redigido à tinta, diz o seguinte: Ishi Christoph Eismund Deikas Scheibemishi dizem sem Leibei Gener Soi Alf 9. Jar. 1669 Jar. O segundo, escrito com sangue, diz, ano 1669. Christoph Eismann. Ishi Verschreibemishi dizem Satan Ishi sem Leibegner Sois o 100, 1 de 9. Jarim Mein Liebung Celsus Ugerem. Todo nosso espanto se desfaz, contudo, se lermos o texto dos compromissos no sentido de que aquilo que é representado neles como uma exigência feita pelo demônio, é, pelo contrário, um serviço por ele desempenhado, quer dizer, trata-se de um pedido feito pelo pintor. O pacto incompreensível teria, nesse caso, um significado direto e poderia ser assim parafraseado: o demônio compromete-se a substituir o pai perdido pelo pintor durante 9 anos. Ao final desse tempo, o pintor se torna propriedade, em corpo e alma, do demônio, como era o costume usual em tais barganhas. A sequência de pensamento que motivou o pintor a fazer o pacto parece ter sido esta: a morte do pai o fizera perder sua disposição de ânimo e capacidade de trabalhar. Se pudesse conseguir um substituto paterno, poderia esperar reconquistar o que perderá. Um homem que caiu em melancolia por causa da morte do pai deve realmente ter gostado muito dele. Se assim foi, no entanto, é muito estranho que esse homem tenha tido a ideia de aceitar o demônio como o substituto do pai que amara. Terceira, o demônio como substituto paterno. Temo que os críticos sóbrios não estarão preparados para admitir que essa nova interpretação tem esclarecido o significado desse pacto com o demônio. Terão duas objeções a fazer-lhe. Em primeiro lugar, dirão que não é necessário encarar o pacto como um contrato em que os compromissos de ambas as partes foram estabelecidos. Pelo contrário, argumentarão, ele contém apenas a promessa do pintor, a do diabo é omitida do texto, sendo, por assim dizer, sous entendui. O pintor faz duas promessas: primeiro, ser o filho do demônio durante 9 anos, e, segundo, pertencer-lhe inteiramente após a morte. Assim, uma das premissas em que nossa conclusão se funda, seria dispensada. A segunda objeção será a de não termos justificativa para ligar qualquer importância especial à expressão filho obrigado do demônio, que ela não é mais que uma figura comum de retórica, que qualquer um poderia interpretar da mesma maneira como os reverendos padres podem ter feito, pois, em sua tradução latina, eles não mencionam o relacionamento filial prometido nos compromissos, mas simplesmente dizem que o pintor mancipavit a si próprio, tornava-se mancípio, ao maligno e empreendia levar uma vida pecaminosa e negar Deus e a Santíssima Trindade. Por que afastarmos-nos dessa visão óbvia e natural do assunto? A posição seria simplesmente a de um homem que, no tormento e perplexidade de uma depressão melancólica, assina um compromisso com o demônio, a quem atribui o maior poder terapêutico.
Que a depressão fosse ocasionada pela morte do pai seria então irrelevante, a ocasião poderia tão bem ter sido outra qualquer. Tudo isso soa convincente e razoável. A psicanálise mais uma vez tem de enfrentar a censura de fazer complicações bizantinas das coisas mais simples e de ver mistérios e problemas onde nenhum deles existe, e que assim procede por dar ênfase indevida a pormenores insignificantes e irrelevantes, tais como ocorrem em todas as partes, e transformá-los na base das mais estranhas e exageradas conclusões. Seria inútil apontarmos que essa rejeição de nossa interpretação negaria muitas notáveis analogias e romperia certo número de sutis conexões que podemos demonstrar nesse caso. Nossos opositores dirão que essas analogias e conexões não existem de fato, mas que as trouxemos para o caso com engenhosidade totalmente dispensável. Não prefaciarei minha resposta com as palavras para ser honesto ou para ser sincero, porque ser um ou outro é sempre uma necessidade que dispensa quaisquer preliminares especiais. Em vez disso, simplesmente direi saber muito bem que nenhum leitor que já não acredite na justificabilidade do modo de pensamento psicanalítico adquirirá essa crença com o caso do pintor do século XVII, Christoph Eismann. Tampouco é minha intenção usar esse caso como prova da validade da psicanálise. Pelo contrário, pressuponho sua validade e estou empregando-a para lançar luz sobre a moléstia demoníaca do pintor. Minha justificação para assim proceder reside no sucesso de nossas investigações da natureza das neuroses em geral. Podemos dizer, com toda a modéstia, que hoje mesmo os mais obtusos de nossos colegas e contemporâneos estão começando a entender que nenhuma compreensão dos estados neuróticos pode ser alcançada sem o auxílio da psicanálise. Estas lanças podem conquistar Troia, estas lanças sozinhas, como confessa Odisseu, no Filocteto, de Sófocles. Se estamos com a razão em considerar o compromisso de nosso pintor com o demônio como uma fantasia neurótica, não há necessidade de novas escusas para considerá-la psicanaliticamente. Mesmo pequenas indicações possuem significado e importância, e muito especialmente quando se acham relacionadas às condições em que uma neurose se origina. Com efeito, é tão possível supervalorizá-las quanto subvalorizá-las, sendo questão de julgamento saber até onde se pode ir no explorá-las. Mas a todo aquele que não acredite na psicanálise, ou, a propósito, nem mesmo no diabo, deve-se deixar que faça o que puder do caso do pintor, seja ele capaz de fornecer uma explicação própria, seja que nada veja ali que necessite de explicação. Retornemos, portanto, à nossa hipótese de que o demônio, com quem o pintor assinou o compromisso, era um substituto direto de seu pai. E isso é confirmado pela forma sob a qual o diabo pela primeira vez lhe apareceu, como um honesto cidadão de idade, de barbas castanhas, vestido com uma capa vermelha e apoiando-se com a mão direita numa bengala com um cão negro ao lado, confronte com a primeira ilustração. Posteriormente, sua aparência torna-se cada vez mais terrificante, mais mitológica, dir-se-ia. Está aparelhado com chifres, garras de água e asas de morcego. Teremos de retornar mais tarde a um pormenor específico de sua forma corporal. De fato, soa estranho que o diabo seja escolhido como substituto para um amado pai. Porém, só à primeira vista, pois sabemos de muitas coisas que irão abrandar nossa surpresa. Para começar, sabemos que Deus é um substituto paterno, ou, mais corretamente, que ele é um pai exalçado, ou, ainda, que constitui a cópia de um pai tal como este é visto e experimentado na infância, pelos indivíduos em sua própria infância, e pela humanidade em sua pré-história, como o pai da horda primitiva e primeva. Posteriormente na vida, o indivíduo vê seu pai como algo diferente e menor. Porém, a imagem ideativa que pertence à infância é preservada e se funde com os traços da memória herdados do pai primevo para formar a ideia que o indivíduo tem de Deus. Sabemos também, da vida secreta do indivíduo revelada pela análise, que sua relação com o pai foi talvez ambivalente desde o início, ou, pelo menos, cedo veio a ser assim. Isso equivale a dizer que ela continha dois conjuntos de impulsos emocionais que se opunham mutuamente, continha não apenas impulsos de natureza afetuosa e submissa, mas também impulsos hostis e desafiadores. É nossa opinião que a mesma ambivalência dirige as relações da humanidade com sua divindade. O problema não solucionado entre o anseio pelo pai, por um lado, e, por outro,
O medo dele e o seu desafio pelo filho nos proporcionou uma explicação de importantes características da religião e de decisivas vicissitudes nela. Com respeito ao demônio maligno, sabemos que ele é considerado como a antítese de Deus e, contudo, está muito próximo dele em sua natureza. Sua história não foi bem estudada como a de Deus. Nem todas as religiões adotaram o espírito maligno, o oponente de Deus, e seu protótipo na vida do indivíduo até o presente permaneceu obscuro. Uma coisa, porém, é certa: os deuses podem transformar-se em demônios maus quando novos deuses os expulsam. Quando determinado povo foi conquistado por outro, seus deuses caídos não raramente se transformam em demônios aos olhos dos conquistadores. O demônio mau da fé cristã, o diabo da Idade Média, foi, de acordo com a mitologia cristã, ele próprio um anjo caído e de natureza semelhante a Deus. Não é preciso muita perspicácia para adivinhar que Deus e o demônio eram originalmente idênticos, uma figura única posteriormente cindida em duas figuras com atributos opostos. Nas épocas primitivas da religião, o próprio Deus ainda possuía todos os aspectos terrificantes que mais tarde se combinaram para formar uma contraparte dele. Temos aqui um exemplo do processo, com que estamos familiarizados, pelo qual uma ideia que possui um conteúdo contraditório, ambivalente, se divide em dois opostos nitidamente contrastados. As contradições da natureza original de Deus, contudo, constituem um reflexo da ambivalência que governa a atitude do indivíduo com seu pai pessoal. Se o Deus benevolente e justo é um substituto do pai, não é de admirar que também sua atitude hostil para com o pai, que é uma atitude de odiá-lo, temê-lo e fazer queixas contra ele, ganhe expressão na criação de Satã. Assim, o pai, segundo parece, é o protótipo individual tanto de Deus quanto do demônio. Mas deveríamos esperar que as religiões portassem marcas indeléveis do fato de que o primitivo pai primevo era um ser de maldade limitada, um ser mais semelhante ao demônio do que a Deus. É verdade que de modo algum é fácil demonstrar os traços dessa visão satânica do pai na vida mental do indivíduo. Quando um menino desenha rostos grotescos e caricaturas, podemos francamente demonstrar que neles está escarnecendo de seu pai. E quando uma pessoa de qualquer sexo tem medo de ladrões e arrombadores à noite, não é difícil identificá-los como partes expelidas, split-off, do pai. Também os animais que aparecem nas fobias animais das crianças são muito a miúde substitutos paternos, como foram os animais totêmicos das épocas primevas. Que o demônio, porém, seja uma duplicata do pai e possa agir como substituto dele, não fora demonstrado tão claramente noutra parte como na neurose demoníaca desse pintor do século XVII. Foi por isso que, no início deste artigo 1, predisse que um caso clínico de demonologia desse tipo produziria, sob a forma de metal puro, um material que nas neuroses de uma época posterior, não mais supersticiosas, mas antes hipocondríacas, tem de ser laboriosamente extraído, pelo trabalho analítico do minério das associações livres e dos sintomas. Uma penetração mais profunda na análise da moléstia de nosso pintor provavelmente trará uma convicção mais forte. Não é algo fora do comum para um homem adquirir uma depressão melancólica e uma inibição em seu trabalho, em resultado da morte do seu pai. Quando isto acontece, concluímos que o homem fora ligado ao pai por um amor especialmente intenso e recordamos com quanta frequência uma melancolia grave surge como forma neurótica de luto. Nesse ponto, estamos indubitavelmente certos. Mas não se concluirmos, ademais, que essa relação foi simplesmente de amor. Ao contrário, seu luto pela perda do pai tem mais probabilidade de se transformar em melancolia, quanto mais sua atitude para com ele portar a marca da ambivalência. Essa ênfase na ambivalência, contudo, prepara-nos para a possibilidade de o pai ser submetido a um aviltamento, como vemos acontecer na neurose demoníaca do pintor. Se pudéssemos conhecer tanto sobre Christoph Eismann quanto conhecemos sobre um paciente que faz análise conosco, seria assunto fácil trazer à tona essa ambivalência, fazê-lo recordar quando e fez-se a quais provocações ele encontrou motivos para temer e odiar o pai, e, acima de tudo, descobrir quais foram os fatores acidentais que se acrescentaram aos motivos típicos para o ódio ao pai, inerentes ao relacionamento natural de filho e pai. Talvez pudéssemos então encontrar uma explicação especial para a inibição do pintor no trabalho.
É possível que seu pai se tivesse oposto ao seu desejo de se tornar pintor. Se assim foi, sua incapacidade de exercer sua arte após a morte do pai seria, por um lado, expressão do conhecido fenômeno de obediência adiada que, por outro, tornando-o incapaz de ganhar a vida, seria compelida a aumentar seu anseio pelo pai como protetor contra os cuidadores da vida. Em seu aspecto de obediência adiada, seria também expressão de remorso e uma autopunição bem-sucedida. Visto, contudo, não podermos efetuar uma análise desse tipo com Christoph Eismann, que faleceu no ano de 1700, temos de contentar-nos com salientar aqueles aspectos de seu caso clínico que possam apontar as causas excitantes típicas de uma atitude negativa para com o pai. Há apenas alguns desses aspectos, sequer muito notáveis, porém são de grande interesse. Consideremos primeiramente o papel desempenhado pelo número 9. O pacto com o maligno foi por 9 anos. Sobre esse ponto, o relatório inquestionavelmente fidedigno do pároco da aldeia de Potembrum é inteiramente claro, pro novem anissem graphem scriptam tradidit. Essa carta de apresentação, datada de 1º de setembro de 1677, pode também informar-nos de que o período indicado estava a ponto de expirar em alguns dias, coram e finis 24 mensis jus futurus ap propinqua. O pacto, portanto, teria sido assinado em 24 de setembro de 1668. No mesmo relatório, na verdade, ainda outro emprego é feito do número 9. O pintor alega ter resistido às tentações do maligno 9 vezes, nonis, antes de render-se a ele. Este não é mais mencionado nos relatórios posteriores. Na declaração do abade, a frase post anos 9 após 9 anos é usada, e o compilador repete a de 9 anos durante 9 anos em seu resumo, prova de que esse número não era encarado como indiferente. O número 9 é bem conhecido de nós das fantasias neuróticas. Ele é o número dos meses de gravidez, e, onde quer que apareça, dirige nossa atenção para uma fantasia de gravidez. No caso de nosso pintor, com efeito, o número refere-se a anos, não a meses, e haverá objeção de que 9 é um número significativo sob outros aspectos também. Mas quem sabe se porventura ele não deve, em geral, boa parte de sua santidade ao papel que desempenha na gravidez. Nem precisamos ficar desconcertados pela mudança de 9 meses para 9 anos. Sabemos pelos sonhos quais as liberdades que a atividade mental inconsciente toma com os números. Se, por exemplo, em um sonho ocorre o número 5, isso pode ser invariavelmente remontado a um 5 que é importante na vida desperta, porém, enquanto na vida desperta o 5 era uma diferença de 5 anos de idade ou um grupo de 5 pessoas, no sonho ele apareceu como 5 notas de dinheiro ou 5 frutas. Isso equivale a dizer que o número é mantido, mas seu denominador é modificado de acordo com as exigências da condensação e do deslocamento. 9 anos, em um sonho, poderiam assim facilmente corresponder a 9 meses na vida real. A elaboração onírica brinca com os números da vida desperta de outra maneira também, pois demonstra um desprezo soberano pelos zeros e não os trata como números de modo algum. $5 em um sonho podem representar 50, 500 ou $5.000 na realidade. Outro pormenor nas relações do pintor com o demônio possui, mais uma vez, uma referência sexual. Na primeira ocasião, como mencionei, ele viu o maligno sob a forma de um honesto cidadão. Já na segunda ocasião o diabo estava nu e disforme, e tinha 2 pares de seios femininos. Em nenhuma de suas aparições subsequentes os seios estão ausentes, quer como par único ou duplo. Somente em um deles o demônio exibe, além dos seios, um grande pênis terminando por uma serpente. Essa ênfase do caráter sexual feminino, pela introdução de grandes e pendentes seios, nunca há qualquer indicação dos órgãos genitais femininos, está fadada a parecer-nos uma contradição notável de nossa hipótese de que o demônio tinha o significado de um substituto paterno para o pintor. E, de fato, tal maneira de representar o demônio é em si própria fora do comum. Onde se pensa em diabo num sentido genérico e demônios aparecem em grande número, nada há de estranho em representar demônios femininos, mas que o demônio, que constitui uma grande individualidade, o senhor do inferno e o adversário de Deus,
seja representado diferentemente de um macho e, na verdade, como um supermacho, com chifres, cauda e uma grande serpente pênis. Isso, creio, jamais é encontrado. Essas duas indicações ligeiras dão-nos uma ideia de qual fator típico determina o lado negativo da relação do pintor com o pai. Aquilo contra o que está se rebelando e a sua atitude feminina para com o pai, que culmina pela fantasia de dar-lhe um filho, os 9 anos. De nossas análises, temos um conhecimento preciso dessa resistência, de onde ela assume formas muito estranhas na transferência e nos dá boa dose de trabalho. Com o luto do pintor pelo pai perdido e a intensificação de seu anseio por ele, também sucede nele uma reativação de sua fantasia de gravidez há muito tempo reprimida, e ele é obrigado a se defender dela com uma neurose e com o aviltamento do pai. No entanto, por que deveria seu pai, após ser reduzido à condição de demônio, portar essa marca física de uma mulher? A característica, a princípio, parece difícil de interpretar, porém logo encontramos duas explicações que competem uma com a outra, sem se excluírem mutuamente. A atitude feminina de um menino com o pai sofre repressão tão logo ele compreende que sua rivalidade com uma mulher pelo amor do pai tem, como precondição, a perda de seus próprios órgãos genitais masculinos, em outras palavras, a castração. O repúdio da atitude feminina é, assim, o resultado de uma revolta contra a castração. Ela normalmente encontra sua expressão mais forte na fantasia inversa de castrar o pai, de transformá-lo em mulher. Desse modo, os seios do demônio corresponderiam a uma projeção da própria feminilidade do indivíduo sobre o substituto paterno. A segunda explicação desses acréscimos femininos ao corpo do diabo não tem mais um sentido hostil, mas afetuoso. Ela vê na adoção dessa forma uma indicação de que os sentimentos ternos da criança pela mãe foram deslocados para o pai, e isso sugere que houve previamente intensa fixação na mãe, fixação que, por sua vez, é responsável por parte da hostilidade da criança para com o pai. Seios grandes são as características sexuais positivas da mãe, mesmo numa ocasião em que a característica negativa de uma mulher, sua falta de um pênis, ainda é desconhecida da criança. Se a repugnância de nosso pintor de aceitar a castração lhe tornou impossível apaziguar seu anseio pelo pai, é perfeitamente compreensível que se tenha voltado para a imagem da mãe em busca de auxílio e salvação. Essa razão de haver declarado que apenas a Santa Mãe de Deus de Mariazel poderia libertá-lo de seu pacto com o demônio e de haver obtido sua liberdade mais uma vez no dia da Natividade da Mãe, 8 de setembro. Se o dia em que o pacto foi feito, 24 de setembro, também não foi determinado de algum modo parecido, isso naturalmente nunca saberemos. Entre as observações feitas pela psicanálise sobre a vida mental das crianças, dificilmente existe alguma que soe tão repugnante e inacreditável a um adulto normal quanto a da atitude feminina de um menino para com o pai e a fantasia de gravidez que dela surge. Somente depois que o Senatspresident Daniel Paul Schreiber, juiz-presidente de uma divisão da Corte de Apelação da Saxonia, publicou a história de sua doença psicótica e seu amplo restabelecimento dela, que podemos debater o assunto sem agitação ou escusas. Informa-nos esse valiosíssimo livro que, por volta da idade de 50 anos, o Senatspresident ficou firmemente convencido de que Deus, ele, incidentalmente, apresentava traços distintos de seu pai, o digno médico Dr. Schreiber, decidirá emasculá-lo, utilizá-lo como mulher e engendrar nele uma nova raça de homens, nascidos do espírito de Schreiber. Seu próprio matrimônio era sem filhos. Em sua revolta contra essa intenção de Deus, que lhe parecia altamente injusta e contrária à ordem das coisas, caiu enfermo com sintomas de paranoia, os quais, entretanto, experimentaram um processo de involução no decorrer dos anos, deixando atrás de si apenas um pequeno resíduo. O dotado autor de seu próprio caso clínico não poderia ter adivinhado que, nele, revelara um fator patogênico típico. Essa revolta contra a castração ou uma atitude feminina foi arrancada de seu contexto orgânico por Alfred Adler. Ele a vinculou superficial ou falsamente ao anseio de poder e postulou-a de um protesto masculino independente. De vez que uma neurose só pode originar-se de um conflito entre duas tendências, é tão justificável enxergar a causa de toda neurose no protetor masculino quanto vê-la na atitude feminina contra a qual o protesto é feito.
É inteiramente verídico que esse protesto masculino desempenha papel regular na formação do caráter, em certos tipos de pessoas, um papel muito grande, e que o encontramos na análise de homens neuróticos como vigorosa resistência. A psicanálise concedeu importância devida ao protesto masculino em vinculação com o complexo de castração, sem poder aceitar sua onipotência ou sua onipresença nas neuroses. O caso mais acentuado de protesto masculino, com todas as suas reações manifestas e traços de caráter, com que me defrontei na análise, foi o de um paciente que me procurou para tratamento por causa de uma neurose obsessiva em cujos sintomas o conflito não solucionado entre uma atitude masculina e outra feminina, medo da castração e desejo da castração, encontrava clara expressão. Ademais, o paciente havia desenvolvido fantasias masoquistas, derivadas inteiramente de um desejo de aceitar a castração, e fora mesmo além dessas fantasias, a satisfação real em situações pervertidas. A totalidade de seu estado repousava, como a própria teoria de Adler, na repressão e negação de primitivas fixações infantis de amor. O Senatspräsident Schreber encontrou o caminho da cura quando decidiu abandonar sua resistência à castração e acomodar-se ao papel feminino que lhe fora estabelecido por Deus. Passado isso, ficou lúcido e calmo, foi capaz de levar a cabo sua própria alta do asilo e levou uma vida normal, com a única exceção de dedicar algumas horas de cada dia ao cultivo de sua própria feminilidade, de cujo avanço gradual no sentido do objetivo determinado por Deus permaneceu convencido. Quarta, os dois compromissos. Um pormenor notável na história de nosso pintor é a declaração de que ele assinou 2 compromissos diferentes com o demônio. O primeiro, escrito a tinta preta, dizia o seguinte: eu, CHRH, subscrevo-me a este senhor como seu filho obrigado, até o 9º ano. O segundo, redigido com sangue, dizia: CHRH assina um compromisso com este Satã, de ser seu filho obrigado, e, no 9º ano, pertencer-lhe em corpo e alma. Disse que os originais de ambos estiveram nos arquivos de Mariazell quando o Troféum foi compilado, e ambos portam a mesma data, 1669. Já fiz certo número de referências aos 2 compromissos e agora me proponho tratar deles com mais detalhe, embora seja exatamente aqui que o perigo de supervalorizar insignificâncias parece especialmente grande. Não é hábito alguém assinar 2 vezes um compromisso com o diabo, de maneira que o primeiro documento seja substituído pelo segundo sem, contudo, perder sua própria validade. Talvez essa ocorrência seja menos surpreendente para outras pessoas que estão mais à vontade com material demonológico. De minha parte, só pude encará-lo como uma peculiaridade especial de nosso caso e minhas suspeitas despertaram quando descobri que os relatórios variavam exatamente nesse ponto. O exame dessas discrepâncias nos facultará, inesperadamente, uma compreensão mais profunda do caso clínico. A carta de apresentação do pároco da aldeia de Potembrum descreve uma situação muito simples e clara. Nela, faz-se menção apenas a um compromisso, escrito com sangue pelo pintor 9 anos antes, e que deveria expirar no período de alguns dias, em 24 de setembro de 1677. Deve, portanto, ter sido redigido em 24 de setembro de 1668. Essa data, infelizmente, embora possa ser inferida com certeza, não é explicitamente enunciada. O depoimento do abade Franciscus, datado, como sabemos, de alguns dias depois, 12 de setembro de 1677, já descreve um estudo de coisas mais complicado. É plausível presumir que o pintor fornecer informações mais precisas nesse intervalo. O depoimento relata que o pintor assinará 2 compromissos, um no ano de 1668, data que também deveria ser a correta, de acordo com a carta de apresentação, escrito em tinta preta, e o outro, sequentiano, no ano seguinte 1669, escrito com sangue. O compromisso que receberá de volta no dia da Natividade da Virgem 8 de setembro for o escrito com sangue, ou seja, o posterior, assinado em 1669. Isso não aparece no depoimento do abade, pois aí simplesmente diz que mais tarde Tsedon rederet, devolver-lhe-ia o documento, e Tsedon sibi porrigentem conspexisset viu oferecendo o documento, como se pudesse tratar apenas de um único documento. Mas isso decorre do curso subsequente da história,
e também da página de rosto colorida do troféu, onde o que é claramente um escrito vermelho pode ser visto sobre o documento que o dragão demoníaco está segurando. O curso ulterior da história é, como já relatei, que o pintor retornou a Mariazel em maio de 1678, após ter experimentado novas tentações do maligno em Viena, e implorou que, mediante novo ato de graça por parte da Santa Mãe, o primeiro documento, redigido à tinta, também lhe pudesse ser devolvido. A maneira por que isso aconteceu não é tão plenamente descrita como a primeira ocasião. É-nos simplesmente dito, qua justa votum reditam, quando este foi devolvido de acordo com a sua prece, e, noutra passagem, o compilador diz que esse compromisso específico foi arremessado ao pintor pelo demônio, amassado em bola e rasgado em 4 pedaços, em 9 de maio de 1678, por volta das 9 horas da noite. Ambos os compromissos, contudo, portam a data do mesmo ano, 1669. Tal incompatibilidade, ou não tem significação ou pode colocar-nos na pista seguinte. Se tomarmos como ponto de partida o relato do abade, por ser o mais pormenorizado, confrontamo-nos com certo número de dificuldades. Quando Christoph Eismann confessou ao pároco da aldeia de Potembrum que fora pressionado pelo demônio e o limite de tempo certo expiraria, só poderia em 1677 ter estado pensando no compromisso que assinará em 1668, quer dizer, o primeiro deles, escrito em negro, mencionado na carta de introdução como sendo o único, porém nela descrito como redigido com sangue. Alguns dias mais tarde, em Mariazel, preocupava-se apenas em conseguir de volta o compromisso posterior, em sangue, cujo vencimento então não estava próximo, 1669-77, e permitiu que o primeiro vencesse. Esse último não foi reclamado até 1678, isto é, quando havia entrado em seu 10º ano. Ademais, porque são os compromissos datados do mesmo ano, 1669, quando um deles é explicitamente atribuído ao ano seguinte, ano subsequente. O compilador deve ter observado essas dificuldades, pois fez uma tentativa para removê-las. Em seu prefácio adotou a versão do abade, mas modificou-a em determinado particular. O pintor, diz ele, assinou um compromisso com o demônio em 1669 à tinta, mas depois, de indivero, com sangue. Excedeu ele, assim, a declaração expressa de que um compromisso fora assinado em 1668, e ignorou a observação do abade, em seu depoimento, no sentido de que havia uma diferença no número do ano entre os dois compromissos. Fez isso a fim de manter-se em harmonia com a data dos dois documentos devolvidos pelo demônio. No depoimento do abade ocorre entre parênteses uma passagem após as palavras se quem tiver o ano, mas no ano seguinte 1669. Diz ela, sumituri cautera nos pronondum completo, utei saep inloquendo fieri solé, na eudem anum indicam singrafai, quarum atramento scripta ante presentem attestationem non dum habita fui. Esta passagem é claramente uma interpolação por parte do compilador, pois o abade, que só vira um compromisso, não poderia ter declarado que ambos portavam a mesma data. A colocação da passagem entre parênteses, além disso, deve ter sido com a intenção de mostrar ser uma adição ao texto do depoimento. Ela representa outra tentativa por parte do compilador para reconciliar a prova incompatível. Concorda que o primeiro compromisso foi assinado em 1668, mas acha que, visto o ano já estar tão avançado, era setembro, o pintor pode datar a O de um ano, de modo a que ambos os compromissos pudessem apresentar o mesmo ano. Ele invocar o fato de que as pessoas a miúde fazem o mesmo tipo de coisa em conversa, parece-me assinalar toda a sua tentativa de explicação com uma débil evasão, não mais. Não posso dizer se minha apresentação do caso causou alguma impressão no leitor e se o colocou em posição de se interessar por essas minúcias. Eu próprio achei impossível chegar com alguma certeza ao verdadeiro estado de coisas, porém estudando esse confuso assunto deparei com uma noção que tem a vantagem de fornecer a representação mais natural do curso dos acontecimentos, embora novamente as provas escritas não se ajustem inteiramente a ela. Minha opinião é que, quando chegou pela primeira vez a Mariazel, o pintor falou apenas de um só compromisso, redigido, de maneira normal, com sangue, o qual estava a ponto de vencer e, portanto,
fora assinado em setembro de 1668. Tudo exatamente como descrito na carta de apresentação do pároco da aldeia. Também em Mariazel ele apresentou esse compromisso em sangue como sendo que lhe devolver o demônio sob compulsão da Santa Mãe. Sabemos o que aconteceu em seguida. O pintor deixou o santuário logo depois e foi para Viena, onde se sentiu livre até meados de outubro. Então, começou, porém, mais uma vez a ficar sujeito a padecimentos e aparições, nas quais viu a obra do espírito maligno. Sentiu-se novamente em necessidade de redenção, mas defrontou-se com a dificuldade de explicar por que o exorcismo na Sagrada Capela não lhe trouxera libertação permanente. Certamente não seria bem acolhido em Mariazel se lá retornasse não curado e com uma recaída. Nesse dilema, inventou um primeiro compromisso, mais antigo, o qual, contudo, deveria ser redigido à tinta, para que sua anulação em favor de um posterior, escrito com sangue, parecesse mais plausível. Havendo retornado a Mariazel, teve esse pretenso primeiro compromisso devolvido a ele, também. Depois disso, foi deixado em paz pelo maligno, ao mesmo tempo, porém, fez algo mais, que nos demonstrará o que jazia por trás de sua neurose. Os desenhos que fez foram indubitavelmente executados durante sua segunda estada em Mariazel. A página de rosto, que é uma composição única, contém a representação de ambas as cenas dos compromissos. A tentativa de fazer sua nova história combinar com a anterior provavelmente pode ter-lhe causado embaraços. Foi para ele lamentável que sua invenção adicional só pudesse ser de um compromisso anterior, não de um posterior. Não pôde, assim, evitar o resultado esquisito de que honrara um deles, o de sangue, cedo demais, no 8º ano, e o outro, a tinta, demasiadamente tarde, no 10º ano. E revelou a composição dupla da história cometendo um equívoco na data dos compromissos e atribuindo tanto o anterior quanto o posterior ao ano de 1669. Esse equívoco tem o significado de uma mostra de honestidade não intencional, permite-nos adivinhar que o compromisso supostamente anterior foi fabricado na data posterior. O compilador, que certamente não começou a revisar o material antes de 1714, e talvez não antes de 1729, teve de dar o melhor de si para solucionar suas contradições não relevantes. Descobrindo estarem datados de 1669 ambos os compromissos que tinha perante ele, recorreu à evasão que interpolou no depoimento do abade. É fácil perceber onde está o ponto fraco dessa reconstrução sob outros aspectos atraente. Já se fez referência à existência de dois compromissos, um em preto e outro em sangue, no depoimento do abade. Portanto, tenho a escolher entre acusar o compilador de ter efetuado também uma alteração no depoimento, alteração intimamente relacionada à sua interpolação, ou confessar que sou incapaz de desemaranhar a trama. O leitor há muito tempo terá julgado supérflua toda essa discussão e muito sem importância os pormenores a ela relacionados. Mas o assunto ganha novo interesse se for acompanhado em certa direção. Acabei de expressar a opinião de que, ao ser desagradavelmente surpreendido pelo curso tomado por sua moléstia, o pintor inventou um compromisso anterior, o redigido à tinta, a fim de poder manter sua posição junto aos reverendos padres de Mariazel. Ora, estou escrevendo para leitores que, conquanto acreditem na psicanálise, não acreditam no diabo, e eles podem objetar que foi absurdo em levantar tal acusação contra o pobre infeliz, miserum, como é chamado na carta de apresentação, pois, dirão, o compromisso a sangue foi um produto de sua fantasia tal qual supostamente anterior, escrito à tinta. Na realidade, nenhum demônio lhe apareceu absolutamente, e todo o assunto dos pactos com o diabo só existiu em sua imaginação. Entendo perfeitamente isso, não se pode negar ao pobre homem o direito de suplementar sua fantasia original com uma nova, se circunstâncias alteradas parecem exigi-lo. Contudo, também aqui o assunto prossegue. Afinal de contas, os dois compromissos não foram fantasias, como as visões do demônio. Foram documentos, preservados, segundo as garantias do copista e o depoimento do posterior abade Kilian, nos arquivos de Mariazel, para todos verem e tocarem. Estamos, portanto, num dilema.
Ou presumimos que ambos os documentos, supostos ter sido devolvidos ao pintor mediante a graça divina, foram escritos por ele na ocasião em que deles necessitou, ou então, malgrado todas as garantias solenes, a prova confirmatória de testemunhas, assinada e selada, e assim por diante, seremos obrigados a negar a credibilidade dos reverendos padres de Mariazell e São Lamberto. Devo admitir que não estou disposto a lançar dúvidas sobre os padres. Fico inclinado a pensar, é verdade, que o compilador, no interesse da coerência, falsificou algumas coisas do depoimento feito pelo primeiro abade, mas uma elaboração secundária como essa não vai muito além da que é efetuada mesmo por modernos historiadores leigos, e, em todo o caso, foi feita de boa fé. Sob outro aspecto, os reverendos padres conquistaram justo direito à nossa confiança. Como já disse 1 e 2, nada havia para impedi-los de suprimir os relatos da parcialidade da cura e da continuação das tentações. E mesmo a descrição da cena de exorcismo na capela, que se poderia ter encarado com certa apreensão, é sobriamente redigida e inspira crédito. Assim, nada resta fazer, a não ser lançar a culpa sobre o pintor. Fora de dúvida, ele tinha consigo o compromisso em vermelho quando se dirigiu à prece penitencial na capela, e produziu-o posteriormente, quando retornou até seus assistentes espirituais, de seu encontro com o demônio. Nem precisa ser esse o mesmo documento mais preservado nos arquivos, e, de acordo com nossa construção, ele pode ter apresentado a data de 1668, 9 anos antes o exorcismo. V. O curso ulterior da neurose, entretanto, isso procedendo, estaríamos lidando não com uma neurose, mas com uma fraude, e o pintor seria um simulador e falsificador, em vez de um homem doente sofrendo de uma possessão. Os estágios intermediários entre a neurose e a simulação, contudo, são muito fluidos, como sabemos. Tampouco vejo qualquer dificuldade em supor que o pintor escreveu esse documento e o posterior, e conduziu-os consigo em um estado peculiar semelhante àquele em que teve suas visões. Na verdade, não havia outro curso aberto a ele, se desejasse pôr em execução sua fantasia do pacto com o demônio e sua redenção. Por outro lado, o diário escrito em Viena, que entregou aos clérigos em sua segunda visita a Mariazell, traz a marca da veracidade. Ele sem dúvida nos fornece uma compreensão interna, insight, da motivação, ou, digamos antes, da exploração, da neurose. Os apontamentos se estendem da época do exorcismo bem-sucedido até 13 de janeiro do ano seguinte, 1678. Até 11 de outubro ele se sentiu muito bem em Viena, onde morava com uma irmã casada. Depois, porém, teve novas crises, convisões, convulsões, perda de consciência e sensações penosas, que finalmente acarretaram seu retorno a Mariazell, em maio de 1678. A história de sua nova doença incide em 3 fases. Primeiramente, a tentação apareceu-lhe sob a forma de um cavaleiro finamente vestido, tentando persuadi-lo a jogar fora o documento que atestava sua admissão à Irmandade do Santo Rosário. Resistiu a essa tentação, após o que a mesma coisa sucedeu no dia seguinte, apenas desta vez a cena se dispondo em um salão magnificamente decorado onde imponentes senhores dançavam com formosas damas. O mesmo cavaleiro que antes o havia tentado fez-lhe uma proposta relacionada com pintar e prometeu dar-lhe bela soma de dinheiro em troca. Após ter feito desaparecer essa visão através da oração, ela se repetiu mais uma vez alguns dias mais tarde, de forma ainda mais pressionante. Desta vez, o cavaleiro enviou até ele uma das damas mais belas que estavam sentadas à mesa de banquete, para persuadi-lo a unir-se à sua companhia, e ele teve dificuldade em defender-se da tentadora. Mais terrificante de todas, ademais, foi a visão que lhe ocorreu pouco após isso. Viu um salão ainda mais magnífico, onde havia um trono feito de peças de ouro. Cavaleiros por ali estavam de pé, aguardando a chegada de seu rei. A mesma pessoa que tão a miúde lhe fizera propostas aproximou-se então dele e o convocou a ascender ao trono, pois desejavam tê-lo como rei, para honrá-lo para sempre. Essa fantasia extravagante concluiu a primeira fase, perfeitamente transparente, da história de sua tentação. Estava fadado a haver uma reviravolta nisso, e com efeito, iniciou-se uma reação ascética. Em 20 de outubro apareceu uma grande luz e dela saiu uma voz,
identificando-se como Cristo, e ordenou-lhe renegar este mundo perverso e servir Deus no deserto durante 6 anos. O pintor claramente sofreu mais com essas aparições sagradas do que com as anteriores, demoníacas. Somente 2 horas e meia depois despertou dessa crise. Na seguinte, a figura santa cercada de luz mostrou-se muito mais inamistosa. Lançou ameaças contra ele por não haver obedecido o mandado divino e desceu com ele ao inferno, a fim de que se aterrorizasse com a sorte dos malditos. Evidentemente, contudo, isso fracassou em seu efeito, pois as aparições da figura rodeada de luz, que passava por Cristo, repetiram-se diversas vezes mais. A cada vez o pintor experimentava uma absência e êxtase que duravam horas. No maior desses êxtases, a figura rodeada de luz levou-o primeiro a uma cidade em cujas ruas o povo perpetuava todos os atos sombrios, e, então, em contraste, conduziu-o a um prado encantador em que anacoretas levavam uma vida devota e recebiam provas tangíveis da graça e do cuidado de Deus. Lá apareceu, em vez de Cristo, a própria Santa Mãe que, lembrando-o do que já fizera por ele, invocou-o a obedecer às ordens de seu amado filho. De vez que não podia verdadeiramente decidir-se assim proceder, Cristo apareceu-lhe novamente no dia seguinte e repreendeu-o vigorosamente com ameaças e promessas. Por fim, ele cedeu e resolveu abandonar o mundo e fazer o que era exigido dele. Com essa decisão, terminou a segunda fase. O pintor declara que, dessa época em diante, não teve mais visões ou tentações. Não obstante, sua resolução não pode ter sido bastante firme ou deve ter retardado sua execução por tempo demais, pois, enquanto se achava em meio às suas devoções, em 26 de dezembro, na Catedral de Santo Estevão, ao avistar uma robusta jovem acompanhada por um cavalheiro elegantemente trajado, não pôde afastar o pensamento de que ele próprio poderia estar no lugar do cavalheiro. Isso exigia castigo, que nessa mesma noite o acometeu como um raio. Viu a si mesmo em chamas brilhantes e esvaiu-se num desmaio. Fizeram-se tentativas de despertá-lo, mas ele rolou pelo quarto até o sangue fluir de sua boca e nariz. Sentia estar rodeado de calor e odores infectos, e escutou uma voz dizer que fora condenado a esse estado em punição por seus pensamentos vãos e ociosos. Posteriormente espíritos maus o açoitaram com cordas e foi-lhe dito que todos os dias seria assim atormentado, até que se decidisse a entrar para a ordem dos anacoretas. Essas experiências prosseguiram até a última anotação em seu diário, 13 de janeiro. Vemos como as fantasias de tentação de nosso desafortunado pintor foram sucedidas por outras ascéticas e, finalmente, por fantasias de punição. O final de seu relato de sofrimento já nos é conhecido. Em maio partiu para Mariazell, contou sua história de um compromisso anterior, escrito em tinta preta, ao qual explicitamente atribuiu seu tormento continuado pelo demônio. Recebeu de volta também esse compromisso e ficou curado. Lá, durante sua segunda estada, pintou os quadros que estão copiados no Troféum. A seguir, deu um passo que se harmonizava com as exigências da fase ascética de seu diário. Na verdade, não foi para o deserto, para tornar-se anacoreta, mas ingressou na ordem dos irmãos hospitalários. Religiosus factus estrada lendo o diário conseguimos uma compreensão interna, insight, de outra parte da história. Será lembrado que o pintor assinou um compromisso com o demônio porque, após a morte do pai e sentindo-se deprimido e incapaz de trabalhar, ficou preocupado sobre como ganhar a vida. Esses fatores da depressão, da inibição em seu trabalho e do luto pelo pai estão de algum modo vinculados uns com os outros, seja de maneira simples ou complicada. Talvez a razão por que as aparições do demônio eram tão exageradamente generosas de seios fosse a pretensão de que o diabo se tornasse seu pai de criação. Essa expectativa não foi preenchida e o pintor continuou a ver-se em mau estado. Não podia trabalhar corretamente, ou estava sem sorte e não podia encontrar empregos suficientes. A carta de apresentação do pároco da aldeia fala dele como miserum homine auxilio destitutum Estava, assim, não só em dificuldades morais, mas padecendo também necessidades materiais. No relato em seu diário de suas visões posteriores, encontramos aqui e ali observações a indicar,
como fazem os conteúdos das cenas descritas, que mesmo após o primeiro e bem-sucedido exorcismo nada se alterara em sua situação. Vimos a conhecê-lo como um homem que fracassa em tudo e em quem, portanto, ninguém confia. Em sua primeira visão, o cavaleiro perguntou-lhe o que faria, visto não ter ninguém para valer-lhe. A primeira série de visões em Viena harmonizava-se completamente com as fantasias repletas de desejo de um homem pobre, que decaíra no mundo e estava faminto de prazer, salões magnificentes, elevado passadio, baixelas de prata e belas mulheres. Aqui encontramos realizado o que estava faltando em suas relações com o demônio. Nessa época ele estivera em melancolia, que o tornará incapaz de fruir qualquer coisa e o obrigar a rejeitar as ofertas mais atraentes. Após o exorcismo, a melancolia parece ter sido superada e todos os seus desejos mundanos mais uma vez ficaram ativos. Em uma das visões ascéticas, queixou-se a seu guia, Cristo, de que ninguém tinha crença nele, sendo pois incapaz de executar as ordens a ele atribuídas. A resposta recebida infelizmente nos é obscura, ainda que eles não acreditem em mim, sei bem o que aconteceu, mas não posso declará-lo. Especialmente esclarecedoras, contudo, são as experiências porque seu guia celeste o fez passar entre os anacoretas. Chegou a uma caverna onde um velho estivera sentado durante os últimos 60 anos, e, em resposta a uma pergunta, soube que esse ancião fora alimentado, todos os dias, por anjos de Deus. E então viu, por si próprio, como um anjo trazia alimento ao velho, 3 pratos com comida, uma côdea de pão, um bolinho e um pouco de bebida. Após o eremita ter comido, o anjo reuniu tudo e levou-o consigo. Podemos ver qual a tentação que as piedosas visões ofereciam ao pintor, destinavam-se a induzi-lo a adotar um modo de existência em que não mais necessitaria preocupar-se com a subsistência. As palavras de Cristo na última visão são também de nota. Após ameaçar que, não se mostrando dócil, aconteceria algo que o obrigaria, e ao povo, a acreditar nisso, Cristo deu-lhe um aviso de que não devo prestar atenção ao povo, mesmo que me persigam ou não me deem auxílio, Deus não me abandonaria. Christoph Eismann tinha bastante de artista e de filho desde mundo, para achar difícil renunciar a este mundo pecaminoso. Não obstante, em vista de sua posição desamparada, ao final assim procedeu. Entrou para uma ordem sagrada. Com isso, tanto sua luta interior quanto sua necessidade material terminaram. Em sua neurose, esse desfecho refletiu-se no ato de suas crises e visões terem um fim com a devolução de um suposto primeiro compromisso. Na realidade, ambas as partes de sua doença demoníaca tinham o mesmo significado. Ele quisera, todo o tempo, simplesmente tornar segura sua vida. Primeiro tentará consegui-lo com a ajuda do demônio, ao custo de sua salvação, e quando isso fracassou e teve de ser abandonado, tentará alcançá-lo com o auxílio do clero, ao custo de sua liberdade e da maioria das possibilidades de prazer na vida. Talvez ele próprio fosse apenas um pobre diabo simplesmente sem sorte, talvez fosse ineficiente ou pouco talentoso demais para ganhar a vida, e um daqueles tipos de pessoas que são conhecidas como bebês eternos, incapazes de arrancar-se do estado beatífico no seio da mãe e que, por toda a vida, persistem na exigência de serem nutridos por alguém. Foi assim que, nessa história de sua enfermidade, ele seguiu o caminho que levou de seu pai, por intermédio do demônio como substituto paterno, aos piedosos padres da Igreja. Há uma observação superficial: a neurose de Eismann parece ser um embuste sobrejacente a uma parte da séria, ainda que comum, luta pela existência. Nem sempre é esse o caso, porém assim sucede não poucas vezes. Os analistas a miúde descobrem quão improdutivo é tratar um homem de negócios que, embora sob outros aspectos em boa saúde, apresentou por algum tempo sinais de neurose. A catástrofe nos negócios com que ele próprio se sente ameaçado, arremessa para cima a neurose, como um subproduto, e isso lhe concede a vantagem de poder ocultar suas preocupações sobre a vida real por trás de seus sintomas. Afora isso, porém, a neurose não serve a qualquer propósito útil, visto utilizar forças que teriam sido mais lucrativamente empregadas tratando-se racionalmente com a situação perigosa.
Em casos bem mais numerosos, a neurose é mais autônoma e independente dos interesses de autopreservação e autoconservação. No conflito criador da neurose, o que está em jogo são interesses unicamente libidinais ou interesses libidinais em vinculações íntimas com interesses autopreservativos. Em todos os três casos, a dinâmica da neurose é a mesma. Uma libido representa que não pode ser satisfeita, na realidade logra êxito, com o auxílio de uma regressão a fixações antigas, e encontrar descarga através do inconsciente reprimido. O ego do doente, na medida em que pode extrair um lucro da doença a partir desse processo, aprova a neurose, embora não possa haver dúvida de sua nocividade em seu aspecto econômico. Tampouco a desesperada situação de nosso pintor na vida teria provocado nele uma neurose demoníaca, se sua necessidade material não houvesse intensificado o anseio pelo pai. No entanto, após livrar-se de sua melancolia e do demônio, ainda teve de enfrentar a luta entre sua fruição libidinal da vida e sua compreensão de que os interesses de autopreservação exigiam imperativamente renúncia e ascetismo. É interessante ver que o pintor estava bem ciente da unidade das duas partes de sua moléstia, pois atribuiu ambas aos compromissos firmados com o demônio. Por outro lado, não efetuou uma distinção nítida entre as operações do espírito mau e as dos poderes divinos, e tinha apenas uma descrição para ambas, eram manifestações do demônio.